Estamos de regresso. O ponto mais a norte de Portugal é o concelho de Melgaço. Por isso, em tempos foram necessárias defesas fortes que se aliaram às dificuldades do terreno para proteger o país. Nos castelos de Portugal visitamos hoje os de Melgaço e de Castro Laboreiro. Há milénios que os humanos habitam o Planalto de Castro Laboreiro e que, a partir das rochas e perto das nuvens, construíram um mundo quase inacessível, como é o caso do castelo. A partir da vila, a etapa até à fortificação desafia os sentidos e até o corpo, para que entre pedras e penhascos se encontre um pedaço de história e mistério. Por exemplo, o motivo para que uma das entradas se chame a Porta do Sapo. José Saramago, quando passou aqui, ele deixa umas palavras mais ou menos do género: o viajante daria qualquer coisa para saber a origem deste nome, porque foi sempre uma curiosidade. Hoje existe uma formação rochosa que representa uma tartaruga e que o povo aqui, toda a gente conhece como a tartaruga. Eu vim cá ao castelo com uns galegos e apontámos para a tal formação rochosa que é a tartaruga, e há um deles que diz: é o sapo concho, porque nós em Galiza chamamos a tartaruga sapo concho por causa da concha que tem. Então pode ser uma explicação plausível para a porta, porque é a porta que está voltada para o sapo. Se eu conseguir responder à pergunta do nosso Prémio Nobel, fico muito satisfeito. Dom Afonso Henriques tomou o castelo em 1141. Há quem diga que pela força, mas há quem defenda que foi sem armas, no contexto da vitória portuguesa no recontro de Valdevez. Se há um tratado de paz em Valdevez, não faz sentido que imediatamente a seguir Dom Afonso Henriques viesse conquistar militarmente o castelo de Castro Laboreiro. Vice-versa, também não faria sentido. Eu penso que esta tomada do castelo foi uma tomada pacífica. No inverno de 1140-1141, sitiar este castelo era um perfeito suicídio. No entanto, a origem da fortificação pode ser bem mais antiga do que o primeiro rei português, tendo em conta alguns indícios. É um contrato de compra e venda que é feito pelo rei de Portugal, Dom Sancho II, e o abade do mosteiro de Sela Nova, em 1241. Esta ligação ao mosteiro de Sela Nova leva-nos ao seu fundador, que é o São Rosendo. O São Rosendo, que viveu no século X, e ainda hoje, sobretudo do lado de Galiza, este castelo é identificado como o Castelo de São Rosendo. Dá-nos aqui um indício que, provavelmente, pelo menos no século X, teria sido fundado. A torre de homenagem, que servia em 1659 de paiol, explodiu então. Destruiu boa parte do interior e morreram 5 pessoas. Pouco depois, é alvo da única tomada de que há registro, mas rapidamente regressa a mãos portuguesas. Um sítio intimamente ligado à construção do país desde Dom Afonso Henriques. Passa a ser a sentinela mais avançada de Portugal, passa a ser quase a ponta de lança em ação ali com o castelo de Melgaço e com o castelo de Lindoso. Fica tapada aqui a entrada para o Minho. A única entrada possível era aqui por Castro Laboreiro, porque, como vê, o resto da geografia é muito montanhosa, um exército não se conseguia montar. Se a mais de 1000 metros de altitude, o castelo de Castro Laboreiro protegeu o Planalto, junto ao rio Minho, foi o de Melgaço que defendeu as zonas mais baixas da fronteira. A entrada do castelo parece quase escondida pelas casas, mas a torre de homenagem, de 19 metros de altura, rodeada pela muralha circular, continua a impor-se à vista em Melgaço. Ora bem, este castelo é realmente um dos primeiros que nós temos em termos de nacionalidade, ou seja, a data dele é 1170, estamos a falar no século XII,
naquele conjunto de castelos que na altura foi construído naquilo que seria a linha defensiva do Rio Minho. O castelo em si foi uma exigência de Dom Afonso Henriques, foi um pedido grande de Dom Afonso Henriques. Nós temos orgulho de dizer que temos um castelo do século XII, XIII, não é assim tão fácil qualquer localidade dizer que tem essa possibilidade. É já ao tempo de Afonso III que a cerca da vila é erguida, como recorda a placa epigrafada que se mantém numa das portas. Certo é que ao longo dos séculos este foi ponto fulcral na fronteira com o país vizinho. E o castelo, um sinal de soberania, que hoje guarda na torre de homenagem a história da região no núcleo museológico. A forma como está preservada, a forma como as coisas são mostradas, a forma como é dinamizado e animado este património histórico, porque normalmente nós costumamos dizer que na maior parte dos casos a história está morta, nós neste caso não, avivamos a história. Há alguns painéis que mostram um bocadinho do que é a época medieval e inclusive terminando com um projeto fantástico da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho que chama-se Rotas 4D Viagem no Tempo, que neste caso é subordinado à nossa, é a Rota dos Mosteiros, portanto, e que está dividido em duas partes, um 4D para conhecer os diferentes mosteiros e vê-los em 4 dimensões e um videomapping em baixo fantástico. Mas a fronteira podia ter ficado diferente. A terra não reconheceu de imediato Dom João I como rei, que acabou por cercá-la durante 53 dias. Até março de 1388, onde o destino de Melgaço terá sido entregue à luta entre duas mulheres. Diz a lenda que ficou acordado que a vencedora, portanto, cada uma delas representaria um reino. Ou seja, uma representava o reino de Castela, apesar de ser portuguesa e traidora, a outra era a Inês Negra Brava e honesta, portanto, representante por parte de Portugal. Uma luta que foi feroz, uma luta que foi desmedida a vários níveis, mas que chega a uma determinada altura, quando até a renegada até estaria a ganhar, a Inês Negra dá a volta um bocado às situações, consegue golpear a renegada e que fez com que ela acabasse por fugir, portanto, com medo, fez com que os castelhanos no dia a seguir, respeitando que supostamente havia sido acordado, acabassem por ir embora e a Inês Negra ficasse reconhecida como a heroína de Melgaço. Em terras de Melgaço ficou assim estabelecido o ponto mais a norte de Portugal.